Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 20 de março. O Ibovespa terminou o dia com boa alta, praticamente de 2%, fechando ali no teto, nos 52 mil pontos, teto aí de curtíssimo prazo. Para mim, eu sigo considerando em termos de correção ali dessa forte movimentação para baixo do gráfico mensal, considerando um teto mais relevante para o Ibovespa na faixa dos 54 a 55 mil pontos. Essa para mim é a faixa mais importante, é onde pode justamente apresentar uma certa dificuldade aí de continuidade do movimento de subida dessa formação de fundo ascendente do gráfico semanal. Então, de maneira geral, a semana foi muito boa, alta de 6,94%. Esse candle, não só esse candle, mas é porque o Ibovespa representa uma média, o que aconteceu na maioria das ações. Então, isso significa dizer que boa parte dos ativos gerou uma mudança de tendência de curto prazo, ou uma sinalização de que tende a mudar essa tendência, saindo de uma tendência de baixo para uma tendência indefinida e, consequentemente, tendendo a tendência a trazer alternativas mais interessantes na ponta compradora nos próximos pregões ou nas próximas semanas. O fato principal é que recuos dentro desse movimento de subida do Ibovespa ainda olharia com o viés de alta, com expectativa de alta e buscar compra, melhor ainda se acontecer depois de dois pregões aqui corrigindo, ou dois pregões de maneira lateral, tenderia a trazer uma alternativa mais interessante de entrada em um outro ativo na ponta compradora. Mas ainda o fato é que ainda existe a chance de continuidade desse movimento, mesmo estando mais esticado no curtíssimo prazo. A continuidade para romper aqui esses 52.457 pontos, resistência no gráfico semanal, e consequentemente gerar um pivô de alta no gráfico semanal, uma tendência de alta de médio prazo. Petro fez um bom fechamento, alta de 5,06%, fechou na máxima do dia em 9,35. Anulou aquele candle de baixo, dentro do que a gente tinha mencionado, foco ainda maior na ponta compradora, e melhor ainda se fosse através de fundos no gráfico de 15 minutos ou 10 minutos acima dos R$9. Isso justamente aconteceu no pregão de hoje na Petrobras. A semana terminou com alta de 12,65%, e o que eu comentei ontem de vamos ver se ela consegue fechar, seria bom se ela fechasse acima dos 9,18, ela conseguiu fechar acima dos 9,18. Para mim, ela gera uma formação de fundo no gráfico semanal em cima da zona de suporte, o que é algo positivo. Então é um papel, no meu entender, ainda no cenário atual da Petro, o meu foco maior, por mais que aqui não tenha ainda quebrado esses topos e fundos descendentes, mas já em termos de linha de tendência de baixa, que já superou essa linha de tendência de baixa, o meu foco maior seria buscar compra na Petro, seja compras rápidas, usando um gráfico de 60 minutos, tentando pegar no movimento do G60, ou mesmo compra de swing trade pelo gráfico diário, tentando pegar um movimento de 3 ou mais dias. E aí teria que acontecer uma correção um pouco maior aqui para uma compra pelo diário, para ter uma duração maior, ou uma correção no tempo, né, ou uma correção curta mesmo, num gráfico intraday, em termos de entrada rápida na Petro no decorrer da próxima semana. Vale 5 fez também um fechamento excelente, alta de 4,7%, reverteu bem aí, o cenário estava meio nebuloso no decorrer do dia, mas a partir das 12 horas ela gerou uma sinalização positiva, e nas 13 horas ela conseguiu vir para cima daquela região que eu comentei. Buscar compra no intraday acima dos 16,95, foi isso que aconteceu, gerou oportunidade inclusive pelo gráfico, jogar aqui no gráfico de 10 ou 15 minutos, gerou uma pequena lateralização aqui, depois de ter gerado um sinal de que poderia vir para baixo, não veio para baixo de 16,95 e gerou a superação da máxima desse candle. Seria uma das alternativas de compra para day trade, teria dado aí algum sucesso nessa entrada. Mas de maneira geral, para a próxima semana, a ação também gera um sinal de fundo no mesmo nível do fundo anterior. Então, vindo para cima do 17,23, formação de fundo em cima de dois fundos anteriores, chance de ter um movimento de alta na ação e ficar ainda indefinida aqui no médio prazo. Mas de maneira geral também aqui, para mim, encaixaria mais nesse momento, não como a Petro, buscar compra aí de 3 ou mais dias, mas aqui encaixaria possibilidade de entrada ali em fundos no G60 no decorrer da próxima semana. Seria meu maior interesse em cima da Vale 5, operações mais rápidas.
E partindo para os próximos ativos, Rent 3, a gente gerou uma compra na Rent 3 no pregão de hoje, terminou fechando mal aqui no leilão, jogou 0,62% para baixo, mas enfim, a nossa entrada foi 35,50 nessa operação. Stop, a execução aconteceu em 35,45, mas a recomendação é 35,50, stop em 34,89, com objetivo em 37,33, um risco de 1,72%. Vamos ver como é que ela vai reagir na próxima semana. Seria importante ela conseguir quebrar essa região aqui que ela montou de resistência no gráfico intraday e até mesmo fechar um pregão na próxima semana acima dessa região dos 35,50. É o principal desafio do ativo. Mas enfim, pelo gráfico semanal também começou ali uma movimentação para cima, algo favorável no meu entender. E o principal desafio desse papel mesmo está nessa dos 35,50 a 36 reais. O outro papel foi a BBAS3, que a gente recomendou a entrada no pregão de hoje, a compra em R$ 23,65, desculpe, 23,66, executado em 23,65. Então, uma compra aqui no papel nesse patamar com o objetivo de pegar um movimento ainda, a continuidade desse movimento de subida. O stop da operação está em 23,05 e o objetivo dessa operação está em 25,49, é um risco em torno de 2,58% nessa operação. E por último, ela fechou bem, só comentar do cenário da BBAS3, fechou bem, a semana fechou com alta de 12%, o dia fechou com alta de 4,22%, então um papel que a expectativa maior seria de rompimento aqui desses R$ 25,00, seja na próxima semana ou nas próximas semanas. Even 3 recomendei compra hoje em 4,71, quando ela voltou para cima dos 4,70 aqui no G60, depois desse movimento bom de subida. Eu já tinha comentado, se não me engano, esse papel nessa semana, mas o fato, ou aqui na videoanálise ou no vídeo chat dentro do Investmania, mas o fato principal é que ela conseguiu fechar em 4,78, uma entrada em 4,71, stop em R$ 4,58, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. E o objetivo dessa operação em R$ 5,10. A tendência de médio prazo ali de baixa começa a dar indícios de mudança, e a de curto prazo também, com o retorno dessa ação para cima desse patamar. Por isso que o stop está aqui. Não seria bom o papel voltar mais para baixo desse patamar, ou seja, conseguiu fechar acima dessa região, fechou, já testou por 2 pregões e não veio realmente fechar abaixo novamente. Se voltar, aí sim pula fora, mas por enquanto a expectativa é de alta para Even 3. Olhando para os outros ativos, o setor elétrico teve uma boa semana, principalmente esse último pregão foi muito bom no setor elétrico, alta aí na CMG 4 de 5,57%, com isso para mim o papel anula alguma sinalização negativa que ela tinha aqui no gráfico, pegando os pequenos movimentos aqui, né? Que ela tinha uma sinalização negativa aqui nesse tempo gráfico, rompeu aqui 2 resistências, voltou a fechar acima não só dos R$12, mas também até do patamar aqui em torno de 12,40. Se a gente traçar aqui topos anteriores que ficaram batalhando nessa faixa aqui de preço, veio para cima, voltou rápido para baixo, depois passou a funcionar como resistência essa região, já veio para cima. Então, de maneira simples, ativo que no decorrer da próxima semana, movimentações para baixo aqui pelo gráfico de 60 minutos, interesse maior na compra da CEMIG 4, desde que esse papel não volte mais a trabalhar para baixo aí dos 12,25, ou na realidade 12,20. LAME 4 fechou também bem a semana, fechou com alta de 5,44%, o pregão de hoje 3,19%, quebrou também uma sequência negativa aqui, um sinal negativo que ela tinha emitido nessa semana, com um gap muito forte, o candle foi lá para baixo, perdendo as mínimas anteriores, mas enfim, conseguiu romper aqui uma barreira em torno de 16,52 e não fechou acima. Mas eu já vejo de forma positiva, é um papel que está um bom tempo ali pelo gráfico semanal andando de forma lateral, sem tendência pelo gráfico semanal, ou seja, a tendência de médio prazo está indefinida, mas no meu entender o viés ainda é de alta. A expectativa seria de rompimento de toda essa região aqui dos R$17. O fato, se a gente olhar para o semanal,
só teve uma semana que fechou acima dos R$17. Depois disso, o papel não conseguiu fechar uma semana acima dos R$17, ou seja, é uma região importante de resistência apreciativa. Mas trabalhando com a expectativa que gerou uma primeira sinalização que pode vir a romper toda essa zona de resistência, então o papel para se monitorar no decorrer da próxima semana em busca de oportunidades, seja para operações rápidas no gráfico intraday de 60 minutos ou mesmo de swing trade pelo gráfico diário, mas principalmente pelo G60 no primeiro momento. ESTC3, ativo, que vinha aqui apresentando, está apresentando aí no cenário mais negativo, topos descendentes lá pelo gráfico semanal, mas nessa semana ela conseguiu gerar um fundo no gráfico semanal no mesmo nível do fundo anterior, então ela anula essa tendência de baixa de médio prazo e passa para uma tendência indefinida. Terminou com alta de 14,87%, pregão de hoje foi bom, com alta de 12,47%, um dos destaques aí do dia, conseguindo inclusive fechar acima da máxima daquele candle forte de baixa do pregão passado. Então é um ponto positivo, mas compras de swing trade de 3 dias ou mais ainda não se encaixaria para mim. O que fica mais para movimentação, em termos de tentar pegar a movimentação para cima nesse papel, seria de operações rápidas pelo gráfico intraday, usando o G60 também para buscar essas oportunidades na ponta compradora. Então é um papel que no decorrer da próxima semana vou estar avaliando retorno do preço para baixo, ou seja, movimentação do preço para baixo ou de forma lateral para possíveis oportunidades na ponta compradora para a Estácio. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.